Paz do Senhor, queridos, amém? Glória a Deus, que oportunidade maravilhosa de estarmos juntos mais uma vez. E nesta oportunidade eu quero louvar ao Senhor, porque Deus tem nos concedido tão grandes bênçãos na nossa vida, né? Eu tenho certeza que você está aí do outro lado também tem recebido grandes bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui claro que nós estamos começando a nossa semana de consagração, onde nós vamos estar aqui sendo abençoado esta semana em nome de Jesus. Nós teremos aqui todos os dias uma ministração com diversos temas, né? E eu tenho certeza que ele vai falar grandemente ao seu coração, né, para a honra e glória do nome dele. Então eu quero deixar aqui claro que nós vamos estar deixando os vídeos aqui postados, também estará disponível no YouTube, também você pode procurar lá no nosso canal, Pastor Cleiton Santos, procura lá PR Cleiton Santos e os vídeos estarão ali disponíveis para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então eu quero abençoar a sua vida com uma palavra, com uma reflexão nesta oportunidade e que você realmente seja impactado com ela em nome de Jesus. Para isso eu quero lançar um desafio para você. Não deixe de participar, não. Ouça, assista os vídeos, assista as palavras, né? E faça a sua consagração da melhor forma que você achar melhor. Mas não deixe de participar, porque eu tenho a certeza de que ao final você será coroado realmente com a presença maravilhosa do Senhor Jesus. Então eu quero, antes de ministrar essa reflexão, essa palavra ao seu coração, eu quero orar por você nesta oportunidade, declarando toda a sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos e pedimos a Deus nesta hora, guarda, Senhor, a nossa vida, guarda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração em Ti, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, estar abertos, ó Deus, à Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a cada momento. Que a nossa vida esteja pautada no Teu querer, na Tua vontade. Guarda, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, que está assistindo, Senhor, este vídeo agora. Que esta palavra, Senhor, seja, Senhor, como uma palavra rema ao seu coração. E que no nome de Jesus Cristo, nós possamos ser inundados com a Tua presença maravilhosa. Fica conosco, Senhor, guarda as nossas vidas. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra aqui que Deus tem colocado no nosso coração e o tema desta semana será Deus na minha vida, Deus nas minhas finanças, Deus nos meus projetos, Deus na minha saúde, Deus na minha família. Então não deixe de participar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Deus na minha vida, Deus na sua vida. E eu quero ler um texto aqui que está registrado lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 10 ao versículo 14. Ele diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que palavra maravilhosa. Eu gosto muito dessa palavra, esse texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Filipenses, a Filipos, e nesta oportunidade Paulo, ele chama a atenção, ele dá ali algumas instruções para a igreja de Filipenses, e estas instruções cabem a nós hoje também. E eu quero trazer aqui essas instruções ao seu coração, à nossa vida. Quando nós falamos de Deus na minha vida, quando nós falamos sobre Deus existir na minha vida, Deus se manifestar na minha vida, eu posso fazer uma pergunta para mim mesmo, você pode fazer uma pergunta para você mesmo. Deus na minha vida, como eu sinto Deus, como eu vejo a manifestação de Deus na minha vida. E quando nós falamos que Deus está na nossa vida, Deus está na nossa vida. Em todo o tempo Deus está na nossa vida. Quando nós somos concebidos, quando nós nascemos, quando nós crescemos,
Deus estava, Deus está e Deus sempre estará conosco. Deus, ele está na nossa vida. Deus, ele está agindo na nossa vida. E Deus, ele age na nossa vida nos guardando. Deus nos age nas nossas vidas nos livrando, nos provendo os alimentos. Deus, ele está na nossa vida guardando a nossa mente, o nosso coração. Deus está na nossa vida ali, muitas vezes, até no meio de uma situação, de um problema, que nós achamos que Deus não está. Deus, ele sempre estará conosco. E muitas vezes, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, por causa da nossa atitude, do nosso pensar, do nosso falar, muitas vezes nós deixamos Deus de lado. Nós deixamos Deus de lado da nossa vida. E quando nós olhamos para o nosso problema, a nossa dificuldade, nós falamos, mas onde está Deus agora? Aonde está Deus num problema que eu estou vivendo? Aonde está Deus no obstáculo que eu estou passando? E quando nós olhamos, nós entendemos algumas coisas acerca de Deus, nós vemos que o problema ele existe, não por culpa de Deus, mas por culpa de nós mesmos. O problema existe por culpa de nós mesmos, de mim mesmo, de você mesmo. E eu quero nesta oportunidade trazer para você esta palavra, essa reflexão. Deus, ele está sempre nos guardando, nos sustentando, nos direcionando, nos provendo. Mas para que nós possamos entender que Deus sempre está conosco, que nós possamos entender que Deus, ele está guardando a nossa vida, ele está agindo na nossa vida, manifestando na nossa vida, para que nós possamos sentir esta manifestação de Deus, nós precisamos aprender algumas coisas e fazer e agir em algumas coisas. E esse texto aqui, Paulo, ele nos dá essas direções, ele nos dá essas reflexões, e eu quero trazer aqui para você essas reflexões. Primeiro está lá no versículo 10, quando ele fala assim, quero conhecer Cristo. Olha que maravilhoso. Quero conhecer Cristo. Queridos, olha, para que eu possa ver a manifestação de Deus na minha vida, para que eu possa sentir Deus agir na minha vida, para que eu possa sentir Deus ao meu lado nos meus problemas, eu preciso primeiramente conhecê-lo. Eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós temos o desejo de conhecer a Deus, as coisas começam a mudar. Eu preciso ter o desejo de conhecer a Deus. Você precisa ter o desejo de conhecer a Deus. E ele fala, continua no versículo 10, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. É difícil, né? Eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso conhecer Deus. Mas eu também preciso participar dos seus sofrimentos. Pastor, como é difícil. Eu já tenho tantos sofrimentos, eu tenho tantos obstáculos e eu preciso participar dos sofrimentos de Cristo? Sim, eu preciso participar dos sofrimentos de Cristo. Um sofrimento que Cristo sofreu por cada um de nós. Mas eu preciso entender isso, eu preciso desejar conhecê-lo e eu preciso participar desses sofrimentos. Segunda lição que o apóstolo Paulo nos dá aqui neste texto, está registrado lá no versículo 12, ele fala assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Prossigo para alcançá-lo. Oh, aleluia. Meus irmãos, olha a segunda lição que Paulo nos deixa aqui nessa reflexão. Deus na minha vida, eu preciso prosseguir naquilo que Deus me chamou. Eu preciso dar continuidade no chamado, eu preciso dar continuidade no propósito de Deus para a minha vida. Você precisa dar continuidade no propósito, no chamado de Deus para a sua vida. Está lá no versículo 12, nós precisamos entender o chamado de Deus para a minha vida. Você precisa entender o chamado dele na sua vida. E quando nós entendemos, está aqui no versículo 12, quando nós entendemos e damos continuidade a este chamado, a este entendimento, nós começamos a abrir a nossa mente e nós começamos a ver que grandes coisas tem o Senhor para nós. A segunda ou terceira lição que o apóstolo Paulo nos deixa, está registrado lá no versículo 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É muito profundo isto. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado
celestial em Cristo Jesus. Terceira lição que o apóstolo Paulo nos deixa, terceira reflexão, é que nós precisamos decidir em ganhar o prêmio do soberano prêmio da chamada celestial de Deus na nossa vida. Nós precisamos decidir isso. Precisamos decidir ganhar. Precisamos decidir ir ao alvo desse prêmio, da soberana chamado de Deus para a nossa vida, da soberana vontade de Deus para a nossa vida. No versículo 14 ele fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, para que nós possamos entender que Deus, Ele está na nossa vida, para que nós possamos entender Deus está na minha vida se manifestando, mas muitas vezes nós falamos: olha, eu não estou sentindo Deus, Deus não está comigo, como que eu faço para sentir Deus? Eu quero dizer para você nesta oportunidade, Deus, Ele está na sua vida, mas para que você sinta e veja a manifestação de Deus na sua vida, nós precisamos decidir ir para o alvo. E quando eu decido ir para o alvo, ele fala aqui no versículo 13, ele fala assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos esquecer as coisas que ficaram para trás. Quando eu começo a esquecer das coisas que ficaram para trás, eu começo a prosseguir para o alvo. O alvo do chamado, do prêmio celestial de Cristo Jesus na minha e na sua vida. Eu quero deixar essa reflexão para você. Nós precisamos ter o desejo de conhecer a Deus. Precisamos dar continuidade no chamado de Deus para a sua e para a minha vida. Nós precisamos decidir ganhar o prêmio da soberana vontade do Senhor na nossa vida. E quando eu entender isto, eu saberei, eu sentirei a manifestação de Deus na minha vida. Eu sentirei a manifestação de Deus na vida da minha família. Então, queridos, eu quero deixar aqui para vocês nesta oportunidade. Quando nós vivemos estas lições, nós vamos viver uma vida nítida com a presença do Senhor. Quando você viver essas lições, você vai viver uma vida clara com a presença do Senhor. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas como você vive desta maneira? É que a presença será nítida do Senhor na sua vida. Quando nós vivemos essas lições, nós passaremos a sentir a presença de Deus. E nós vamos poder dizer com toda característica, com toda propriedade: Deus está na minha vida. Deus, Ele sempre esteve na sua vida. Deus sempre estará na sua vida. E que nesta oportunidade, este mesmo Deus possa estar ao seu lado aí agora, abrindo a sua mente, abrindo o seu coração, para que esta palavra venha de encontro às suas necessidades. Deus na sua vida, que você possa ser abençoado grandemente, que a sua família possa ser abençoada grandemente, em nome de Jesus, e que em tudo nós possamos ver Deus na nossa vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.